E... Deu branco. Vamos lá, peraí. Você chama a capela de casa? Sim. E aí contribuir? Pô, boa, boa. Boa, boa. Boa, Serginho. Para você que acompanha a gente no nosso canal, queria convidar você a estar participando com a gente aqui presencialmente. Nosso café da manhã rola aos domingos às 10 horas da manhã, todos os domingos, aqui na Rua Tupi 115, Cidade do Aço. Você vai ser muito bem-vindo, tem uma galera aqui para te receber. E para você que ainda não faz parte de um grupo de conexão, queria convidar você a estar participando também. Eles rolam durante a semana nas casas, vocês vão estar vendo aqui o número embaixo. Entre em contato e descubra qual a conexão mais próxima da sua casa. A gente vai discutir assuntos que foram tratados no domingo de uma forma mais próxima, mais íntima, mais pessoal. Eu conto com vocês lá também. Se você chama a capela de casa, eu queria convidar você também a contribuir. Vai estar aparecendo aqui na tela o nosso Pix. Se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo a sua colaboração, a sua contribuição. E é isso. Se inscreve no canal, curte, compartilha com todo mundo que você puder. Fica agora com a mensagem. A gente está falando muito sobre um tema que perpetua a carta aos Tessalonicenses, que é a vinda de Cristo. Por isso que o Johnny falou isso, tá? Que não queria ver vocês no domingo que vem, porque ele queria que Cristo voltasse. Então, é esse o motivo. Mas que bom que a gente está aqui hoje de novo, reunido. E na segunda carta, começa Paulo combater alguns problemas, ou um problema central que entrou na igreja, que começou a atrapalhar o crescimento daquela igreja e a abalar a esperança deles. A mentira, a heresia, o controle começou a entrar dentro daquela igreja. E a partir de ensinamentos contrários ao que Paulo falava. E esse é talvez seja o tema central do segundo capítulo. E Paulo está combatendo esse problema que entrou dentro da igreja. A gente vai começar lendo o segundo capítulo. E a gente vai entender o que Paulo quer falar para eles e o que essa carta também serve para a gente hoje. O que ela fala com a gente nos dias de hoje também. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Se puder abrir, eu vou ler na NVI. Ele começa dando o tema que ele vai falar, o cerne da mensagem. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Ele fala sobre isso. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Aí, o que seria essa reunião? O que seria esse reunir que ele está querendo dizer? Ele já tinha ensinado sobre isso para eles. Então ele estava querendo fazer com que eles lembrassem do que ele já tinha ensinado, para ele iniciar a conversa. E essa reunião é falada sobre toda a Bíblia, tem pontos citando essa reunião. E eu escolhi um, que é Jeremias 31:8. Faz muito sentido para aquele povo de Tessalonicenses entender isso. Eu vou ler, se alguém quiser abrir rápido aí, é Jeremias 31:8. Está falando sobre essa reunião com Cristo. Vejam, eu os trarei de toda a terra, do norte, e os reunirei dos confins da terra. Entre eles entrarão os cegos, os aleijados e as mulheres grávidas, e em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. E olha como essa multidão volta. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei à consolação. Eu os conduzirei às águas correntes e por caminho plano, onde não tropeçarão, porque eu sou o seu Pai.
Até esqueci que era Dia dos Pais hoje, eu coloquei esse texto aqui. Acabou calhando. Mas eu fico imaginando os irmãos em Tessalonicenses na situação que eles estavam de perseguição, sofrendo, tendo que se agarrar a uma esperança e escutando esse texto de Jeremias falando isso com eles. Eu acho que calhou muito, muito bem o que Paulo estava passando para eles. Vamos pro. Então Paulo estava falando sobre esse momento. No 2. Não deixem se abalar nem se alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se um dia o Senhor já tivesse chegado. Aqui está o problema da carta. Eles estavam sendo abalados, eles estavam sendo amedrontados por uma informação. A gente sabe que eles estavam sendo perseguidos, martirizados e mortos. E eles estavam se agarrando à esperança de que um dia o Senhor ia vir e ia salvar eles. Só que começou a entrar essa mentira, esse problema do que foi espalhado propositalmente, para que eles perdessem a esperança, ficassem com medo e seriam mais fácil de ser manipulados. E qual que era a mentira? A mentira é que o Senhor já tinha vindo e eles foram deixados para trás, talvez. Ficaram para trás. Se essa era a única esperança que eles estavam se agarrando, eles estavam tentando tirar a única esperança deles. E botar a culpa no Paulo ainda. Como se Paulo estivesse ensinando isso. Se você ver aqui no finalzinho. Quer por carta supostamente vinda de nós. Botaram a culpa em Paulo ainda. Paulo está ensinando isso agora. Botaram nas costas dele. E é diferente do que a gente vê hoje? Não é muito diferente, né? No decorrer da história, a gente vê muito falsos ensinamentos, heresias, problemas entrando dentro da igreja para desestabilizar, para controlar. Porque é mais fácil de controlar quando você está com medo, você não consegue raciocinar e fica mais fácil de te manipular nesse momento. Isso não é novo, não começou agora. Isso já começou há muito tempo. E Paulo começa a combater essa heresia, começa a confrontar esses ensinamentos. No 3, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele dizia, não deixem que ninguém vos engane, tome cuidado com o engano. E não só Paulo, mas Jesus também e alguns outros apóstolos começam a bater muito forte nesse ponto. Não deixem de ser enganados. Não deixem de ser enganados. E ele coloca duas coisas que vai acontecer antes que o dia do Senhor venha. Antes que o Senhor venha. Então ele fala, se essas coisas não acontecerem, então o Senhor não veio ainda. Ele está tentando quebrar aquela mentira que estavam sendo colocada na igreja. E quais são essas duas coisas que ele fala aqui? A apostasia e o homem do pecado. O que é apostasia? O que seria essa apostasia que Paulo está falando? É uma rebelião do mundo contra a verdade. É uma rebelião do mundo contra o Deus do mundo, o Criador. Essa é a apostasia. É uma rebelião contra a lei e a moral. É um descolar do nosso estado humano. A gente não deixa de ser humano, a gente começa a ser animal. Ser irracional e fazer coisas fora da nossa humanidade, do que a gente foi criado para ser. E não é um deixar da fé, não é um abandono da crença.
As pessoas confundem, às vezes, apostasia com ateísmo. Não está querendo dizer que é ateísmo, não é um abandono da fé, muito pelo contrário. A Bíblia diz que essa apostasia será levada através de uma fé, mas uma fé errada, uma fé na mentira. Não é um abandono da fé. Então, se você falar, eu estou vendo muito ateu por aí, o problema não é eles. Não é esse o problema. É uma fé na mentira. Essa é a apostasia. Então, é um momento do mundo onde ele vai ficar desta forma que eu estou explicando e vai vir uma personificação da mentira. Como a gente entende que Cristo é a verdade e ele é a verdade encarnada, vai vir a mentira encarnada também em um homem. E Paulo começa a falar desse homem. Ele chama ele de homem do pecado, o filho da perdição. Não só Paulo, mas outros apóstolos também, no Velho Testamento, também fala sobre essa pessoa. E é interessante que em João, primeira carta de João 4:8, não só fala de uma pessoa, ele fala que esse espírito é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que está vindo, mas já está no mundo. Interessante que não é só uma pessoa, interessante que é um espírito também. E esse espírito talvez molda corações durante a história para que essas pessoas ajam e façam como ele fará. E aqui Paulo está tentando fazer eles lembrarem de algumas pessoas durante a história que agiram conforme esse cara agiu. Algumas referências na história que se deixaram levar por esse espírito do anticristo. Eu coloquei alguns exemplos aqui, não são todos, mas o imperador Nero na época era considerado, imperador Domiciano, e teve outros também, Nabucodonosor, Antíoco Epifânio IV, que é talvez o mais extremo deles, e o mais recente para a gente agora seria Hitler, talvez o que a gente conhece mais. E eles têm algumas coisas em comum, eles fizeram algumas coisas em comum. Uma dessas coisas que eles fizeram em comum, eles eram líderes políticos e militares também, e eles perseguiram cristãos e judeus, né? Judeus também. Eles foram cruéis, foram tiranos e eles mudaram as leis para fazer isso. E outro ponto que eu acho que é o mais importante, que junta essas pessoas numa mentalidade só, é que depois que eles fizeram essas coisas, eles tomaram para si a adoração. Eles forçaram as pessoas a adorarem eles como se fossem deuses. Talvez na memória a gente tem Hitler na mente e ele fez uma lavagem cerebral na cabeça dos que seguiam ele, que eles achavam que ele era um deus para ele. Esse espírito age nessas pessoas, moldando o mundo para a chegada desse homem do pecado. E Paulo está alertando eles, os tessalonicenses, em relação a este homem. O 4. Este homem, este se opõe e se exalta acima de tudo, e se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então você vê essa característica nesse homem do pecado, que você consegue enxergar ele durante a história. Não a pessoa específica, mas o que a mente dele consegue moldar a mente de outras pessoas durante a história também. E a gente consegue
perceber isso. Vamos no 5. Mas se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas. Então, mostra que Paulo estava tentando buscar na memória do que eles já tinham conversado, do que ele já tinha passado para eles. Esse ponto aqui agora. E vocês sabem o que está detendo, para que seja revelado no devido tempo. O que seria isso? Às vezes, algumas traduções estão assim: assim seja afastado aquele que agora o detém. Detém o quê? Parece que o que Paulo está querendo dizer é que tem alguma força que impede essa apostasia e esse homem do pecado de se revelar completamente. Não tem uma interpretação confirmada sobre o que é isso, não tem um consenso dentro da igreja do que é aquele que o detém, mas a gente pode identificar que é algo que segura o mal de se espalhar completamente pelo mundo, de ele mostrar a sua verdadeira face. Então, é isso que Paulo está querendo dizer. Então, depois disso, no versículo 6 ainda, e agora vocês já sabem aquele que o detém, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem Deus, o Senhor Jesus, matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Se é misterioso a forma que ele vem, que ele aparece, se é difícil de interpretar, talvez, o que seria isso, Paulo confirma qual é o final dele. Paulo dá essa afirmação para os irmãos tessalonicenses. Eu acho que fiquem seguros. Vai ser complicado, vai ser difícil, mas o final dele é certo. Porque ele fala que o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então o final deste homem é certo. E Paulo confirma isso. Vamos para o 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Então esse homem, ele é moldado pelo diabo, pelo Satanás. Então a gente vê que tem o diabo, um homem e um espírito. Aonde a gente vê essas três coisas? Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é uma cópia. Ele está copiando a forma que Deus trabalha. O diabo se manifesta o seu poder através de um humano, que esse humano, ele é a personificação das ideias dele, e ele anda na terra fazendo isso, e ainda tem um espírito que trabalha na história para preparar a vinda desse homem. Ele não cria nada, né? Só copia, né? Muito ruim. Então, essa é a forma de trabalho. Da mesma forma que Cristo nos transforma em testemunhas dele, através do Espírito, ele quer transformar pessoas em testemunhas dele através da mentira. Como que ele faz isso? Como é que essas pessoas são enganadas? Será que é na cara? Igual hoje a gente vê dentro da igreja? É tão, talvez, fácil identificar quem fala mentira? Ou talvez na política,
os líderes de hoje em dia, você consegue bater o olho nele e ver que ele está falando mentira, que ele está te enganando? É fácil. Mas parece que eles não chegam nem aos pés desse homem que vai vir. Porque no 9 fala que a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e com maravilhas enganadoras. Então esse cara não vai só falar mentiras, ele só não vai te enganar pela boca, ele vai fazer coisas para você ver, você enxergar e te enganar pelos seus olhos. Então vai ser difícil de ser enganado ou vai ser fácil? Se a gente cai para esses palhaços que tem aí, imagina alguém que faz sinais e maravilhas. Será que a gente vai ter que confiar na verdade? Se firmar na verdade ou se firmar no que a gente vê, nos nossos olhos? Qual que vai ser o nosso foco, a nossa bússola? Para pensar. Então a gente consegue perceber que existe uma guerra entre a personificação da verdade e a personificação da mentira. E como é que para os Tessalonicenses na época e para a gente hoje é lidar com isso? A mentira vem de que forma? Esse engano, talvez, chega para você de qual forma? Te deixando você mal? Ou chegando, te enganando, mas de uma forma sutil? Te confortando? Te satisfazendo? Te maravilhando? É dessa forma que o engano vem? Ela massageia o seu ego? Ela te entrega aquilo que você quer escutar? Ela coloca pessoas no seu caminho para falar aquilo que você quer ouvir? É dessa forma que a mentira vem? Te entregando momentos bons, momentos confortáveis? Será que é dessa forma que a gente recebe a mentira? Mas a gente sabe que essa mentira é momentânea, ela acaba uma hora, te deixa destruído e não vai te preencher. Ela não vai te satisfazer. Mas se a mentira é dessa forma, a verdade é o contrário. Ela não vai te confortar. Muitas das vezes não vai de encontro às suas expectativas. Vai bater no seu ego. Você vai ficar machucadinho. Você vai ficar baqueado. A propaganda do evangelho, ela não é muito boa, não é muito chamativa. É muito estranho saber que o evangelho correu o mundo inteiro, porque a propaganda é ruim, pô. Você vai entregar sua vida em troca de receber o quê? Aqui. Nada. Os Tessalonicenses entregaram a vida deles de tal forma que eles não receberam nada. Receberam a morte. Essa é a verdade. Porque naquele momento, Cristo não prometeu nada para eles. Mas por que ela arrebata corações? Por que essa verdade muda pessoas? Porque essa verdade é eterna. E essa verdade é uma pessoa. E ela nos molda para sermos conforme esta pessoa. E uma promessa que a gente não consegue nem encaixar na nossa mente, porque ela não é para esse tempo. Ela não é para agora.
Você não vai vencer agora através dessa verdade. Ela te promete um futuro com ele, com essa pessoa. Ela te promete uma eternidade com ela. E essa é a diferença entre a mentira e a verdade. É te confortar no agora e te destruir no futuro, ou arrebatar o seu coração para você permanecer firme nos momentos difíceis e se entregar a sua vida pelo seu irmão, não somente através da morte, não é isso que eu quero dizer, mas isso refletiu na vida deles naquela época, e eles se entregavam uns pelos outros, porque eles se firmavam na verdade. Então essa é a diferença de você ser enganado pela mentira, porque os desejos da mentira te satisfaz, ou você passar por momentos críticos, difíceis, de perseguição, talvez não vendo coisas maravilhosas, talvez não sendo arrebatado por momentos maravilhosos, mas ela te assegura de um futuro certo. Aonde você coloca a sua esperança? No momentâneo ou no eterno? Aonde que a gente está colocando a esperança? Aonde que a igreja está colocando a esperança? Num homem? Num político? Ou no Rei dos Reis? No eterno? Aonde que a gente coloca a esperança? A gente está chegando num ano crítico aí para o nosso país. A gente vai colocar a esperança da nossa vida em um homem de novo? A gente tem que fazer nosso papel. A gente vai lá e aperta o númerozinho e vota. Tudo bem. Faz parte da nossa vida votar. A gente está exercendo a nossa cidadania. Aí você está colocando um número ou você está colocando seu coração? Você está entregando seu coração para um homem? E aí? Será que esse espírito que a gente está falando, que está movendo homens durante a história, está mexendo com a igreja também? Será que a igreja está colocando a sua esperança na vida de um homem? Independente do que for, de qual lado que esteja? E aí? Vamos voltar ao texto. O 10. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para que os que estão perecendo, portanto, rejeitaram o amor à verdade, o que poderia salvar. Então, esta pessoa, ela engana aqueles que rejeitaram o amor à verdade. Por essa razão, Deus lhes envia um espírito sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, tiveram prazer. Lembra que a gente estava comentando na mentira? É prazeroso. É prazeroso crer na mentira. Eu acho que é a parte mais que mexe talvez com a gente na mensagem. Paulo está querendo enfatizar isso de forma intensa sobre esse engano, para que a igreja não caia nesse engano, para que ela se mantenha firme nesses momentos, para que a verdade não seja baseada no que a gente vê, para que a verdade não seja baseada no que a gente sente ou que a gente gosta. Era um desafio para eles na época saber que eles estavam se baseando apenas em uma verdade
que tudo que estava em volta estava dando ruim, além de estar difícil a situação, estavam vindo pessoas instruídas para quebrar aquilo que eles estavam se firmando. E Paulo afirma isso categoricamente, que a nossa firmeza é em Cristo. Mesmo que a gente não veja, a gente não vai ter que olhar e enxergar mais. É se basear na verdade de Cristo. Eu acho que essa mensagem que Paulo estava forçando ali e afirmando para eles. O 13. Paulo já começa a se despedir nessa parte aqui. E ele fala dessa forma: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus o escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele nos chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tornarem posse da glória do nosso Senhor Jesus. Portanto, irmão, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer por vós ou quer por carta nossa. Então, Paulo orienta o que eles deviam se apegar, igual a gente já falou. Ele coloca a esperança da salvação apenas em Cristo, e eles mostram no que ele devia se basear, nas vozes, na forma que Paulo ensinou, na forma que Paulo pregou e na carta que eles estavam sendo enviado para eles. E o final, 16. Que o próprio Senhor Jesus e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimos aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Tanto em atos como em palavras. Se naquele momento, devido à perseguição, eles estavam cansados, sobrecarregados, abatidos, que essa mensagem se tornasse prática na vida deles e eles não desistissem e largassem as próprias vidas. Que essa mensagem se tornasse prática. Que eles fizessem o bem, tanto em atos como em palavras. E esse era um problema que estava tendo lá também. Não vai ser eu que vou falar, o Marcelo vai terminar o 3º capítulo, mas é um gancho para a semana que vem. Que a mensagem da vinda de Cristo e as mentiras que estavam sendo colocadas estavam fazendo com que eles desistissem da vida. Eles não estavam vivendo mais. A mensagem de Cristo não é você largar a sua vida aqui. Não é você deixar de viver e desistir do que você faz. Você não vai perder seu emprego, você não vai largar seu emprego, você não vai largar sua família. É você viver aqui conforme você vai viver com ele lá. E você fala e faz dessa forma. Não é você largar a sua vida. Pelo contrário, é você trabalhar aqui conforme ele está te ensinando que vai ser lá. Já e ainda não. Você já faz aqui aquilo que você vai fazer lá. E é isso que Paulo estava falando com eles. Não desistam das suas próprias vidas. Façam o agora, o que a gente vai ser no futuro. Pratiquem o agora. Amem o seu próximo agora. Se doem pelo seu próximo agora. Fale com o seu próximo agora. E é isso que... Vou entrar mais não, que é o Marcelo que vai desenrolar essa parte. Mas é um gancho para a semana que vem. Resumindo tudo que eu falei, o que a gente poderia resumir disso? Não deixem que o medo te controle. Não se destabilizem a partir do medo. A mensagem da vinda de Cristo não é medo para nós. Nunca foi.
A igreja tentou colocar isso. Pessoas desorientadas ou orientadas pelo espírito errado tentaram colocar isso dentro da igreja. Que a vinda de Cristo é um momento de medo. Não, nunca foi. Nunca foi. E não vai ser. Se está soprando vento, se está tendo terremoto, isso não deve ser medo para a igreja. Nunca foi. A mensagem da volta de Cristo não é baseada nas catástrofes. Não é baseada nisso. Não é baseada na parte ruim. Vai ter. Não estou querendo dizer que não vai ter. Mas é claro, é nítido que não é para a gente se basear nisso. Que não é para a gente focar nisso. Se teve um momento difícil, vai e faz. Ajuda o seu irmão que sofreu nesse momento. É uma mensagem de esperança e é uma mensagem para a gente se fortalecer e seguir na nossa vida, esperando, ansiando por esse momento. Essa é a mensagem da vinda de Cristo. Não deixem que essa mensagem vire medo no seu coração. Outra coisa para acabar. Não entregue seu coração a um líder político. Não entregue. Se firme na verdade, mesmo que não seja nada extraordinário e mesmo que você não veja. Não seja orientado pelo que você vê ou pelo que você sente. Resumindo um pouco do que Paulo queria passar. Então, essa é a mensagem do 2º capítulo, para a gente conversar durante a semana, durante as conexões, em casa. Seria bom vocês pegarem e lerem também os textos da semana que vem. Isso é muito atual. Foi falado para eles na época, mas é muito atual para os nossos dias. Essas artimanhas, esse engano é muito presente no nosso dia de hoje, é muito presente dentro da igreja, e seria ótimo a gente conversar com os nossos irmãos sobre essas coisas. Beleza? Tudo bem? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por este momento, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de falar, Senhor, sobre essa carta, sobre este tema. O Senhor mesmo falou com os apóstolos quando ele estava se despedindo. Tomem cuidado para que ninguém vos engane. E essa é uma mensagem atual para a gente, que tomamos cuidado para que não sejamos enganados, não nos deixamos levar por mentiras. Que a sua verdade é única e é convicta. O Senhor morreu e ressuscitou, entregou a sua vida por nós, e o Senhor voltará. Isso é uma verdade, isso, por mais difícil que seja, talvez, que seja uma verdade em nosso coração. E que o Senhor nos transforme a partir dessa verdade. E que essa verdade gere prática na nossa vida. Gere um anseio de nos entregar um pelo outro. Senhor Jesus, que este domingo seja um ótimo domingo, que possamos ir para nossas casas seguros, que possamos estar em família, que possamos agradecer ao nosso Pai. Se não tivermos pai, se não tivermos um pai presente, o Senhor é um pai presente em nossa vida. O Senhor faz o papel de pai na nossa vida, e que possamos estar sempre com o nosso Pai, tanto físico quanto o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã Karina, que o Senhor esteve com ela, que pessoas da igreja, irmãos da nossa igreja também se entregaram por ela, estão do lado dela, estão perto dela, e ela, com certeza, ela vê esse amor que o Senhor derramou na cruz por nós, e que a gente pratique esse amor com os nossos irmãos. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Amém. Valeu. Até domingo que vem. Se Cristo não voltar, eu te espero aqui domingo que vem de novo.